Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixels e mais um vídeo rapidão sem firulas para te recomendar 7 lentes para câmeras da Canon de sensor full frame. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá interessado? Vamos nessa. Ok pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal Megapixels. E se você é novo aqui, eu quero te contar que este é um canal de audiovisual que tem conteúdo novo toda semana. Então quero sim desde já te convidar a se inscrever no canal, a clicar no sininho para ativar notificações e a conferir o primeiro link na descrição desse vídeo porque ele se refere ao curso de fotografia para iniciantes aqui do canal Megapixels. Chega de jabá, deixa eu começar explicando 3 pontos que podem ser confusos ao longo do vídeo e eu quero evitar isso. Primeiro, essas lentes que eu vou mostrar aqui para vocês hoje são desenhadas para DSLR de sensor full frame, ou seja, elas projetam, são capazes de projetar uma imagem que cobrem um sensor maior, um sensor de tamanho tradicional, o sensor que a gente chama de full frame. E se você não sabe o que é um sensor full frame, o que é um sensor cropado, estou deixando um card aqui, também tem um outro link na descrição, onde eu te explico em um outro vídeo, bem em detalhes, prós e contras, o que é, o que não é cada um desses sensores, e eu recomendo que você assista lá, caso você tenha interesse. Ainda que essas lentes sejam desenhadas para câmeras de sensor full frame, porém, elas podem ser utilizadas em câmeras de sensor cropado, não tem problema nenhum. Lentes que são desenhadas especificamente para DSLR de sensor cropado não podem ser utilizadas em DSLRs de sensor full frame. Porém, o contrário não é uma verdade. Lentes desenhadas para sensor full frame, DSLR, podem ser utilizadas sim em DSLRs de sensor cropado. Então, a imagem é maior, vai obviamente cobrir um sensor menor, visto que ela é capaz de cobrir um sensor maior. Isso não faz muito sentido, não faz sentido você pensar em comprar necessariamente uma lente full frame para utilizar em sensor cropado, porque você vai estar pagando por um pedaço de imagem que você não está utilizando com um sensor cropado. Então, talvez você esteja gastando mais dinheiro do que você precisa. Em alguns casos você não tem escolha, por exemplo, não existe em câmeras da Canon uma DSLR de 50mm, que é uma distância focal bem popular, só para câmeras de sensor cropado. Então você não tem escolha, você vai comprar uma para sensor full frame, que obviamente também vai servir para sensor cropado. Mas na maioria dos casos não faz muito sentido você investir isso. É importante, porém, que você saiba dessa flexibilidade, porque se você já tem uma câmera de sensor full frame e está pensando em comprar uma segunda câmera, uma câmera B, talvez já tenha uma câmera B que seja de sensor cropado, você pode desfrutar dessa flexibilidade. E eu queria clarificar isso aqui, né, nesse momento do vídeo. A segunda coisa que pode ser confusa é que você pode sim utilizar essas lentes que são desenhadas para câmeras DSLR em outros tipos de câmera. Então, por exemplo, tem aqui um adaptador que eu vou tentar deixar em foco. Esse daqui é um adaptador que ainda nem tirei da caixa, que te permite utilizar as lentes que eu vou mostrar hoje e muitas outras lentes, por sinal, nas linhas R da Canon, que são câmeras mirrorless. Então, com esse adaptador aqui, você pode colocar qualquer uma dessas lentes numa EOS R, numa R6 ou numa R5, mantendo todo o autofoco, toda a estabilização, conseguindo, obviamente, ajustar o diafragma. E existem também adaptadores, que eu não tenho aqui para mostrar para vocês nesse momento, que te permitem ligar essas lentes na linha M da Canon, na M6, na M50, na M50 Mark II. Ou seja, são lentes bem versáteis. Eu, por exemplo, tenho adaptadores e utilizo essas lentes na minha Blackmagic Pocket 4K, que tem um sensor 4/3, a Blackmagic Pocket 6K, que tem um sensor Super 35 estilo cinema, não precisa nem de adaptador, você liga essas lentes direto nessa câmera sem precisar de um adaptador nenhum. Então, ainda que elas sejam desenhadas para DSLR, você através de adaptadores, em alguns casos até sem adaptador, conseguem também utilizar em outros tipos de câmera. Terceiro ponto para evitar confusão, ainda que eu esteja falando sobre câmeras da Canon, de sensor full frame, vocês acabaram de ver que também podem ser em outras marcas, como por exemplo a Blackmagic Pocket 4K ou 6K, mas também, para evitar confusão, eu não vou estar só falando sobre lentes da marca Canon. De fato, dessas 7 lentes que eu vou mostrar, só 3 são de fato da marca Canon, as outras são de marcas alternativas. E se você ficar interessado nessas lentes de marca alternativa, é muito importante que você tome cuidado de que você vai estar comprando a versão para a sua câmera. Porque, por exemplo, existem lentes da Tamron, que eu vou mostrar algumas aqui para você, que tem tanto para Canon quanto para Nikon. Existem lentes da Sigma, que tem tanto para Canon quanto para Sony. Então você precisa tomar cuidado se você estiver comprando uma lente de marca alternativa, que você vai estar comprando a lente que se encaixa no bocal correto, que tem a eletrônica correta. Eu queria explicar esses 3 pontos para evitar confusão ao longo do vídeo. Mas chega de demora, vamos pro vídeo.
Ok, pessoal, vamos então direto ao assunto. Eu quero começar falando sobre aquilo que a gente chama de tríplice sagrada. São 3 lentes que pessoas que possuem câmeras de sensor full frame normalmente consideram comprar, porque assim você vai ter um range de distância focal que vai te permitir contar a história que você quiser, seja para foto quanto para vídeo. E eu quero começar falando sobre esta lente aqui, que é uma lente ultra grande angular. Ou seja, esse daqui é uma lente para quem está querendo fazer fotos ou vídeos de paisagens, ou imobiliários, de arquitetura, ou pessoas que estão querendo fazer vlogs, né? Pessoas que talvez queiram fazer vídeos para contextualizar, para estabelecer o que está acontecendo, mostrar o ambiente como um todo. Ou seja, tem uma série de aplicações interessantes com essa lente. Eu estou falando especificamente da lente Tamron, que é uma lente ultra grande angular, de zoom, cujo a distância focal começa em 15 milímetros e vai até 30 milímetros. Essa daqui é uma lente fantástica, o elemento frontal dela é desse estilo aqui, ou seja, você não vai poder rosquear filtros de densidade neutra, filtros Black Pro Mist, você tem outros tipos de filtro que você tem que adaptar para colocar nessa lente, mas todo o zoom acontece internamente. A lente é inteira de metal, resistente à água, resistente ao pó, construída para durar. Eu gosto muito da suavidade do anel de foco dela, ainda que eu gostaria que ele tivesse na frente, ao invés de estar o anel de zoom na frente, e também queria que ele fosse um pouco mais largo. Mas são problemas pequenos que eu consigo conviver. E Álvaro, por que você escolheu essa lente da Tamron ao invés de escolher a lente original da Canon? Porque a Canon tem a 1635 f2.8L. E, gente, a lente da Canon é melhor. A lente da Canon tem mais nitidez, tem uma performance de autofoco melhor do que a lente da Tamron. Porém, isso é diferente de dizer que a lente da Tamron não tem uma qualidade satisfatória. Eu acho que a performance em autofoco e a nitidez, a qualidade de imagem que eu tiro com a lente da Tamron supera as minhas expectativas. E, por consequência, eu não acho que justifica-se o preço que eu teria que pagar numa Canon para ter essa mesma distância focal. O segundo motivo, que na minha opinião é extremamente relevante, é que as lentes da Canon não são estabilizadas. E se você olhar aqui, essa lente da Tamron tem uma estabilização, o que vai me ajudar tanto para vídeo, quando eu estiver gravando com a câmera na mão, quanto para fotografia, quando eu quiser aumentar um pouquinho meu tempo de exposição, reduzir a minha velocidade do obturador e evitar que o vídeo fique tremido. E a versão da Canon, ainda que mais cara, não me oferece esse tipo de característica. Então essa daí é a primeira lente que eu queria recomendar para vocês. Vamos mudar para a segunda. A segunda lente que eu quero recomendar para vocês, não podia ser diferente, é a Tamron 2470. Deixa eu colocar aqui nesse ângulo para que vocês possam ver que ela também é uma lente de zoom. Dessa vez o elemento frontal é daqueles tradicionais que te permitem rosquear filtros na frente deles. E perceba que o zoom dessa lente agora começa em 24 e vai até 70. Se você tivesse a opção de escolher apenas uma única lente para sua câmera de sensor full frame e quisesse que essa lente fosse clara, né, que fosse f2.8, por exemplo, provavelmente essa daqui seria a lente que você escolheria. Porque agora com essa lente você tem a opção de colocá-la 24mm e ter um ângulo que a gente considera grande angular, ainda que não ideal, é suficiente para que você consiga, por exemplo, fazer vlogs. Você pode então mudar para 35mm e fazer fotografias ou vídeos de rua, porque esse é o ângulo, essa distância focal mais tradicional. Para esse tipo de aplicação é a que faz com que dê a impressão de que a pessoa estava lá junto com você, se aproxima mais próximo do que a gente já fala que o olho humano é capaz de perceber. Você consegue ir tanto para 50 quanto para 70mm, que são distâncias focais bem tradicionais para fazer retratos. E aí numa câmera de sensor full frame com f2.8 você vai conseguir fazer retratos com fundo desfocado maravilhosos. Você está percebendo, porém, que agora o foco, que o zoom acontece externamente nessa lente, como também acontece no caso da câmera, da lente da Canon. Os motivos pelo qual eu optei por essa lente ao invés da lente da Canon são os mesmos da lente anterior. A da Canon é melhor, com relação à performance de autofoco e qualidade de imagem. Porém, ela é extremamente mais cara e eu não acredito que a diferença entre performance de autofoco e qualidade de imagem que eu obtenho com essa lente justifica essa diferença de preço. E também o fato de que esta lente é estabilizada e é uma estabilização muito, muito boa e a da Canon não é. Então esse daqui é a segunda lente que eu recomendo para vocês. A terceira lente
é esta lente daqui. E percebam que dessa vez eu estou falando de uma lente da Canon. Essa daqui é a Canon 70-200. Essa daqui é uma lente telefoto. Ela é a queridíssima de quem está fazendo fotos ou vídeos de casamento, porque agora você pode ficar bem longe do assunto da sua noiva, do seu noivo, sem atrapalhar a cerimônia e ainda assim conseguir ter uma ótima nitidez, uma ótima performance em baixa luz, conseguir deixar o fundo desfocado de uma forma manteigada, a pessoa não vai nem conseguir entender o que estava acontecendo no fundo. Essa daqui é uma lente fantástica, é a lente mais cara que eu já comprei e era a lente dos meus sonhos. Perceba que eu estou dessa vez utilizando uma lente da Canon aqui como a minha recomendação, porque ainda que eu ache que a qualidade de imagem que você encontra numa versão Tamron ou numa versão Sigma seja muito boa, eu acho que a qualidade de imagem dessa versão L da Canon, principalmente essa que é a geração 3, a última versão dessa lente, supera tanto a qualidade de imagem das marcas alternativas que justifica-se sim pagar mais caro por ela. Mas saiba que existe versão Tamron, versão Sigma, caso você tenha interesse. Deixa eu colocar ela aqui nesse ângulo para que vocês consigam ver. Eu acho que está ficando um pouquinho claro demais. Deixa eu fechar aqui um pouquinho o meu diafragma para ficar um pouquinho mais escuro, para que vocês consigam enxergar melhor aqui por esse ângulo. Daqui a pouco eu volto. Então percebam que ela não só tem uma estabilização, como você tem dois modos de estabilização, um para quando você estiver com a câmera na mão e o outro para quando você estiver com a câmera no monopé. Você tem um sistema de autofoco fantástico, inclusive você diz para a câmera se aquilo que você está focando está mais próximo dela, você diz para a lente, né, se o que você está fotografando está mais próximo dela, e ela vai inicialmente procurar coisas em foco mais próximo dela, vai aumentar a precisão e a velocidade do autofoco, ou se aquilo que você está fotografando ou filmando está com um foco mais longo, ela vai começar a procurar, te dando mais precisão e velocidade, caso aquilo que você esteja focando esteja mais longe. O anel de zoom dela é atrás, como eu acho que deveria ser em todas as lentes, é o oposto do que acontece na Tamron. E a impressão que eu tenho é que ao invés de ser simplesmente uma correia deslizando sobre um cilindro, é quase como se tivesse engrenagens de altíssima suavidade aqui embaixo, que faz ter essa experiência de dar zoom ser muito mais consistente, muito mais precisa. A mesma coisa acontece com o anel de foco dela, que também é fantástico. E todas essas três lentes possuem essa janelinha aqui que me diz qual que é a distância entre o sensor e aquilo que eu estou fotografando ou filmando, que em alguns casos pode ser bem útil. Essa é uma lente cujo elemento frontal é daqueles também tradicional, você vai poder colocar filtros de densidade neutra, rosqueados aqui, sem dificuldade nenhuma. E na minha opinião, é uma lente incrível. Ela é tão pesada que ela chega a ter aqui o seu próprio suporte, e assim quando você está colocando a lente no monopé, num tripé, você apoia a lente sobre o tripé e o monopé, e aí então conecta a câmera no bocal, para que você não apoie isso pela câmera e o peso fique forçando o bocal da lente. Então realmente vale muito a pena, e esta é a minha terceira recomendação, completando então a tríplice de lentes que normalmente as pessoas que estão começando estão pensando em estabelecer um kit para full frame normalmente consideram. Quero passar agora para minha quarta lente, fazer esse vídeo ficar na pegada, e é uma lente pesada, aproveitando aqui o meu erro, que é esta lente aqui, gente. Essa daqui é mais uma lente da Tamron. Deixa eu colocar aqui neste ângulo, deixa eu ver se eu tenho que reduzir um pouquinho o meu zoom, para que vocês consigam enxergar. Deixa eu voltar aqui então a claridade que eu tinha tirado agora há pouco. Então essa daqui vocês estão vendo é mais uma lente da Tamron. Ela não é tão grande quanto parece, é porque ela tem um parasol gigante aqui nessa lente, que inclusive eu vou deixar aqui desse lado para melhorar aqui um pouquinho o nosso enquadramento. Aqui agora a nossa lente. Esta é uma lente de zoom cuja distância focal, vou aumentar mais aqui, cuja distância focal começa em 150 milímetros e ela vai até, não termina aqui, ela vai até 600 milímetros. Então essa é uma lente super telefoto. Você tem 3 modos de estabilização nessa lente. Você tem uma estabilização muito, muito boa. E você também, tal como a lente 70-200 da Canon era capaz de fazer, pode dizer se aquilo que você está focando está mais próximo de você, está mais ou menos próximo de você, ou se está bem longe de você, para que ela melhore a velocidade e a precisão do sistema de autofoco. Também uma lente inteira de metal,
resistente à água, resistente ao pó, como todas as que nós falamos até esse momento. Ela também é uma lente que o zoom dela é para fora, então ela fica bem comprida, né? Não é uma lente discreta, você tem que tomar cuidado dependendo de onde você for utilizar essa lente, porque olha o tamanho dessa lente aqui. Mas é a lente dos sonhos para pessoas que querem fotografar a vida selvagem, pessoas que querem fotografar passarinho, querem fotografar num safari, não quer chegar perto do leão, né, para fotografar. É também uma ótima opção para esportes do lado de fora, né, durante o dia. Se você estiver, por exemplo, fotografando dentro de um ginásio ou talvez num ambiente de iluminação deficiente, eu acho que essa lente não é clara o suficiente, principalmente porque ela chega a f6.3 rapidamente, quando você está dando zoom, e quando você utiliza, por exemplo, 600mm, você normalmente quer deixar uma velocidade do obturador bem rápida, um tempo de exposição bem curto para a imagem ficar nítida, mesmo tendo uma estabilização nela. E aí se você deixar, por exemplo, 1.000 avos de segundo a f6.3, você vai ter que colocar o seu ISO bem alto para conseguir ter uma imagem clara, talvez perca um pouco com isso. Do lado de fora, fotografar futebol, fotografar ambientes claros durante o dia, você não vai sentir falta nenhuma do fato de que essa lente não é uma lente relativamente clara. Mas gente, lente fantástica. Eu gosto muito de fotografar pássaros, eu me vejo aí acordando cedo e procurando na rua pássaros para fotografar, e se você tiver uma câmera que tem um bom sistema de autofoco, essa lente aqui também é uma lente dos sonhos. É uma lente um pouco mais específica, porém, né? Uma coisa, para terminar aqui falando sobre essa lente, que eu gosto dela, é que ela é tão grande que às vezes quando você apoia a câmera para baixo, o próprio peso da lente faz com que ela comece a mudar aqui a distância focal. E era um balanço, né? A pessoa tinha que decidir se ela ia fazer o ato de dar o zoom ficar mais pesado, para que isso fosse evitado, ou se ela ia permitir um pouco mais de suavidade aqui nesse anel de zoom, mas aí por consequência agora o próprio peso da lente faz com que ela abra. Então uma coisa que eles fizeram para compensar isso, eles colocaram esse botãozinho aqui de lock. Quando você aperta esse botãozinho de lock, agora a distância focal não muda. Aí você pode andar com a câmera sem fazer com que o peso dela seja mudado. Então, ótima lente aí, ótima recomendação para vocês. Essa foi a quarta lente que eu queria recomendar. Agora, a gente cobriu, na minha opinião, lentes de zoom que te dão toda a flexibilidade. Se você pensar com essas 4 lentes, você sai de 15mm e vai até 600mm. Aliás, deixa eu ver, se você investir em um adaptador como esse daqui, por exemplo, para lente da Tamron 150-600, agora você dobra a distância focal dela. Ela passa a ser, com esse adaptador, uma lente de 300 a 1200. Então, só com um tripé para você conseguir utilizar esse adaptador com essa lente, qualquer coisa com a câmera na mão, é impossível para você conseguir deixar a imagem nítida. Mas enfim, você tem um range que vai de 15 a 600. Com esse adaptador você consegue de 15 a 1200 e tem uma ótima qualidade de construção. São lentes que vão te durar aí a vida inteira. Sem dúvida nenhuma vão ser suficientes para sua vida inteira. Eu quero falar agora sobre lentes específicas, lentes que têm uma aplicação única, né? Você pode utilizar para outras coisas, mas elas foram desenhadas com um propósito em mente. E eu vou começar recomendando essa daqui, que é uma lente da marca Sigma. Então vocês estão conseguindo ver aqui, se ela ficar em foco, que é uma lente da marca Sigma. Ela também tem aquele elemento frontal que não vai te permitir rosquear filtros nela. E essa daqui é uma lente prime, ou seja, ela é uma lente que não tem zoom. Ela só tem um anel de foco extremamente suave, que é muito prático e muito preciso para ser utilizado. Ela é uma lente inteira de metal, bem pesada, ótima construção, resistente à água, resistente ao pó, que tem um sistema de autofoco muito legal. E esta é a Sigma 20mm f1.4. Então ela é uma lente grande angular e ela é aplicada em algumas situações. Se você quiser fazer vídeos ou vlogs, porque ela é aberta o suficiente para fazer vlogs, em ambientes com iluminação bem baixa, porque ela chega à abertura de f1.4, então você vai ter uma qualidade de imagem incrível. E também é talvez uma das lentes mais apropriadas para câmeras de sensor full frame, com quem está querendo fazer astrofotografia, está querendo fotografar a Via Láctea, fotografar a estrela, é isso que você quer. Você quer uma lente que tem um grande ângulo de visão, ou seja, uma distância focal pequena, para você poder deixar um tempo de exposição mais longo sem criar rastros nas estrelas. E ao mesmo tempo você quer uma lente que tenha uma abertura de diafragma que vai te permitir entrar bastante luz no seu sensor. Então essa daqui é a lente de astrofotografia.
E eu comprei especificamente para fazer astrofotografia e para fazer vlogs, para gravar no meu estúdio quando a iluminação é suficiente, poder utilizar ISOs mais baixos. Essa é a primeira lente específica que eu recomendo para vocês. A próxima lente que eu quero recomendar para você pode ser... Eu vou mostrar essa, mas pode ser uma outra. Deixa eu colocar aqui no ângulo. Essa daqui é uma 85mm f1.8. É uma outra lente da Canon que eu estou recomendando aqui para vocês. Lente Prime, que não tem zoom, né? Elemento frontal, obviamente, vai poder colocar um filtrozinho. E essa é uma lente fantástica para fazer retratos, especificamente fazer retratos. A 85mm f1.8, você vai fazer os retratos mais impressionantes da sua vida. E a nitidez que você consegue com essa lente aqui é fantástica. A alternativa dessa, caso você não queira investir numa 85 f1.8, seria a 50mm f1.8 ou a 50mm f1.4. Mas como eu sei que essas são lentes que são muito conhecidas aí no mercado, eu queria falar uma coisa talvez um pouquinho diferente, e por isso eu recomendo a 85mm como uma alternativa a 50mm. Você vai ter um pouco mais de compressão no rosto da pessoa, dando a impressão de que ela é um pouquinho mais magra e fazendo a imagem ficar um pouco mais agradável para o seu cliente ou para a sua família, caso seja a sua família aí que você esteja fotografando. Nem essa lente, que é a 85 f1.8 e nem a 20 f1.4 possuem estabilização ou zoom. Elas são lentes prime que não possuem estabilização. Então a terceira e última lente específica que eu quero mostrar para vocês, a lente número 7 aqui do nosso vídeo, é esta lente aqui, e eu vou mostrar para vocês. Essa é mais uma lente da Canon, terceira e última lente da Canon que eu mostrei aqui no vídeo, que é a Canon 100mm f2.8. Mais uma lente prime que não tem zoom, que não tem estabilização. Ela só tem aqui este anel de foco. E eu gosto muito dessa lente porque ela é uma lente macro. Ou seja, ela é uma lente que me permite chegar bem pertinho do meu assunto, do meu objeto de interesse e ainda assim conseguir foco, que é uma coisa que as lentes em geral não conseguem fazer. E além disso, pelo fato dela ser uma lente macro, a nitidez de uma lente não é consistente ao longo de toda a extensão dela. Algumas lentes são mais nítidas a f2.8, outras são mais nítidas a f5.6, algumas lentes são mais nítidas quando você está mais próximo do seu objeto, outras são mais nítidas quando você está mais distante do seu objeto. E como ela é uma lente macro, a nitidez dela é máxima quando você está a f4 e o mais próximo possível do seu objeto. Ou seja, naquilo que a gente chama de relação 1 para 1. O objeto aparece reproduzido no seu sensor em escala real, no mesmo tamanho que ele é na vida real. Então, para fazer fotografia de insetos, fotografias de flor, fotografias de produto, para fazer alguns vídeos onde você quer dar um close-up, como por exemplo, para filmar o anel de uma noiva na mão da noiva, você quer chegar bem pertinho, essa lente aqui é fundamental. O que eu quero te dizer, porém, é que esta versão não é a versão L. A Canon vende duas lentes 100mm f2.8 macro. Tem essa que está na minha mão e tem a versão L. A versão L é melhor, obviamente é melhor. A versão L também é estabilizada, o que é bem legal para fazer fotos ou vídeos com a lente na mão. 100mm estabilizada é tudo de bom. Mas ela é tão incrivelmente mais cara do que essa lente que eu achei que valeria a pena comprar esta lente. Infelizmente eu não posso dizer se a qualidade de imagem é 2 vezes melhor na versão L, porque eu nunca fotografei ou utilizei a versão L para poder ter esse comentário. O que eu posso dizer, porém, é que a qualidade de imagem dessa lente me surpreende a cada fotografia, e por isso eu estou muito satisfeito com ela, mesmo ela não sendo a versão L. Então é isso aí, essas são as 3 lentes específicas que eu queria recomendar para você: 20 f1.4, 85 f1.8, 100 f2.8, além das 4 lentes de zoom que eu acho que vão fazer o seu arsenal ficar completo. Eu tenho certeza que com esse tipo de kit não teria nenhum tipo de fotografia ou nenhum tipo de vídeo que você não seria capaz de fazer. Mas é isso aí por hoje, eu queria revelar com vocês essas recomendações de lente. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, me deixa um like, me deixa um comentário. Se você não tiver inscrito no canal, por favor, se inscreva. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima, fui.